Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, mais um vídeo começando aí para o canal, no canal da Primeira Igreja Batista Praia de Ramos, seja todos bem-vindos. Mais uma lição será lida, hoje dia 17 de outubro, terceiro domingo do mês, graças a Deus estamos aí, né? Louvado seja o nome do Senhor por mais uma semana passando e começando-se mais uma nova, e assim aquilo que Deus desejar, e baseando aí nossa vida, nosso amanhã nas coisas de Deus. Se somos de Deus, se fazemos parte de Deus, nada melhor do que esperar dele as orientações que ele deseja para nós. Orientação vem dele e o movimento parte de nós. Vamos orar, colocar diante do Senhor esse domingo, esse dia, naquilo que o Senhor permitir. Deus, no nome de Jesus, eu oro ao Senhor nesse instante por mais esse dia, que é domingo, domingo do Senhor, domingo pelo qual tua igreja se reúne, assim como também durante a semana, mas especificamente domingo, nós podemos nos ajuntar com mais quantidade, com mais disponibilidade. Muito obrigado por tudo. Estamos aqui, estamos nos reunindo, apesar do isolamento, apesar da distância, o Senhor tem permitido acontecer celebrações que exaltam o teu nome. Muito obrigado no nome de Jesus. Essa lição, mais uma lição de edificação, de crescimento para os alunos e todos aqueles que assistem fora da igreja por causa do isolamento social. Muito obrigado, que a gente aprenda e consiga assimilar todo o conteúdo e as informações que o Senhor deseja para esse dia. No nome de Jesus, amém. Vamos lá? Isaías, o profeta da soberania de Deus. Hoje, terceiro domingo, é a terceira lição, tá? Se você tem a revista, por favor pegue, se não, só acompanhar aí. Como estamos falando de Isaías, os estudos estão focados no livro de Isaías, tá? Se você tem a Bíblia aí, por favor pegue, se não, se você está em frente ao computador, já busca aí na grande rede, né? E vamos aproveitar aí essa mais lida de aula, de informação relacionada àquilo que Deus deseja para nós, tá? Isaías 17, versículo 7, tá? Vamos lá? Esse é o texto áureo. 17, versículo 7. Vai dizer assim. Vou pegar uma caneta aqui só para me posicionar. Naquele dia, os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Esse é o versículo 7, tá? Texto áureo, Isaías capítulo 17, versículo 7, eu vou repetir. Naquele dia, os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Para começar, página 22 da nova revista Isaías. O problema dos seres humanos com Deus tem uma única causa: a rebeldia, em reconhecer Deus e se submeter a Ele, vivendo independente dele, como que se Ele não existisse, em nada obedecendo suas determinações. O profeta aprofundou a mensagem denunciatória, apontando para esta causa primeira e anunciando que por esta mesma razão as ações corretoras de Deus não se restringiria ao povo que ele escolheu como seu. Também alcançaria
as nações vizinhas, por mais poderosas que fossem, e chegaria às nações que ainda se levantariam, como a então distante Babilônia. Título da lição, tá? A soberania do reino de Deus. Lição 3. Na semana passada a gente leu a plenitude da vida no reino do Messias. Página 23, contexto. A Babilônia foi a segunda potência alvo de Isaías, mencionada pela primeira vez no capítulo 13. Já tinha sido um império relevante com Hammurabi, século XVIII, mas na época do profeta estava dominada pela Síria. Somente a partir do ano 620, a Babilônia, sob a liderança de Nabozar, se restabeleceria, invadindo e conquistando Nínive em 612, com seu filho Nabucodonosor. O império se expandiria rapidamente, vencendo o Egito em Carquemis, 605, saqueando Jerusalém, 597, e destruindo 586. A Babilônia permaneceu no radar de Isaías ao longo do seu ministério. Os Medos, 13, 17. Eu acho que é 13, 17. Deixa eu dar uma lida aqui rapidinho. Capítulo 13, versículo 17. Vejam, eu despertarei contra eles os medos, que não se interessem pela prata, nem se deleitam com ouro. Tá certo, isso mesmo. Capítulo 13, versículo 17. Pouco se sabe desse povo, os medos. Habitavam a região central de Irã de hoje e foram subjugados por Ciro para formar o grande império persa que viria a capturar a Babilônia em 539, sem enfrentar qualquer batalha. O ano da morte de Acais, 1428, capítulo 14, versículo 28. Acais reinou até por volta de 715, foi substituído pelo seu filho Ezequias, que governaria Judá por 29 anos. Parte relevante do ministério de Isaías foi durante esse reinado, e não há indicação que a sua atuação tenha se estendido para além da época de Ezequias. Embora algumas tradições judaicas, o profeta teria sido martirizado pelo seu filho e sucessor, rei Manassés. O fim do Reino do Norte, capítulo 17, versículo 3, foi em 722. Os capítulos 13 até 23 são agrupados sob a designação de profecias contra as nações. Então esse é o contexto, falando aí dos babilônios, medos, morte de Acais, rei Ezequias substitui Acais, Manassés, filho de Ezequias, é um rei mau, né? Então isso está aí nesse contexto, tá? E então, entre o capítulo 13 e o capítulo 23, a gente vê, né, as profecias contra as nações, Isaías falando e dizendo contra as nações, e aí sucessivamente, tá? Profecia contra a Babilônia, né? Estou vendo aqui profecia contra Moabe, contra a Síria, Filisteus, Damasco, Egito, Etiópia, Egito novamente, Egito e Etiópia. Então, Jerusalém também entra na dança, Edom. Então, várias profecias contra Isaías fala entre o capítulo 13 e capítulo 23, tá? Linguagem. Ainda não é claramente entendida como foi organizada a apresentação das mensagens e relato de Isaías.
a ordem cronológica parece não ter sido o critério, como no trecho desse estudo com a dúvida se essas mensagens foram proclamadas na proximidade do fim do reinado de Acaias e início de Ezequias, pois há referências a lugares e eventos desconhecidos ou relacionados a épocas futuras. Devemos levar em conta que o livro possa ter sido organizado pela relevância de assuntos, tanto quanto é possível considerar que, mais do que tudo, o profeta visava anunciar que a justiça de Deus alcançaria a todos, sem preocupar-se com a cronologia do que ia deixando registrado. Profecias. À exceção do pequeno trecho do início do capítulo 14, as palavras de Isaías desse estudo são mensagens condenatórias e de destruição. Não são os profetas mais agradáveis para ler e meditar, mas o tempo despendido com elas nos ajuda a entender de modo mais completo o caráter de Deus. Caráter de Deus. Verdades. A misericórdia e a correção são aspectos inseparáveis e essenciais do amor de Deus pelo ser humano, e em particular por aqueles que buscam se submeter a ele. Lição em foco. O relacionamento mais relevante dos judeus deveria ser com Deus, e a quem deviam adorar e se submeter, de quem tinham recebido as determinações essenciais de como viver pela lei de Moisés. No entanto, o povo judeu não vivia em isolamento e seu território é uma encruzilhada crítica no mundo da antiguidade, o que fazia que eles se conectassem, influenciassem e fossem influenciados por muitos povos, e alguns deles foram alvos de oráculos de Isaías. Podemos levar em conta duas razões para isso. Era preciso ficar claro que Deus também se importava com os outros povos, além daqueles que escolheu para ser chamado de seu, e esta é uma verdade que veremos e acrescentaremos pregada pelo profeta. Os princípios da justiça de Deus são universais e nenhuma nação ou povo escaparia deles. Babilônia, capítulo 13, versículo 1 até o 14 e também versículo 23. A Babilônia foi introduzida por Isaías pelo seu fim, a sua destruição e pelo júbilo de sua derrota provocaria. Rirais do rei da Babilônia, com este dito: como acabou o opressor, como cessou a tirania. Capítulo 14, versículo 4. São profecias que fazem mais sentido para quem já sofreu o opressor e sua tirania, e ficam para nós um lembrete de que, mesmo desconhecendo a cronologia podemos compreender claramente que os juízos de Deus sempre se cumprem, como se cumprisse com Babilônia, e de modo tão completo que ninguém sobraria. Capítulo 14, versículo 22 e 23. O trecho inicial, capítulo 13, versículo 2 até o 16, tem uma linguagem de alto impacto, e mais do que falar de destruição da Babilônia, a quem não é feita nenhuma referência, fala do poder e da soberania de Deus. Ele recruta os exércitos que quiser, sequer precisando dominá-lo. Versículo 2 e 3. Ele altera o funcionamento dos astros celestes, versículo 10, e sua ação é ilimitada, versículo 13. Quão tremenda é a intervenção de Deus, e por isso tão temido deveria ser o dia do Senhor. Versículos 6 e 9. Em meio aos anúncios da destruição, o profeta proclamou a restauração
para Judá. Capítulo 14, versículo 1 e 2. A Síria, capítulo 14, 24 e 27. A Síria apresentou uma reafirmação em caráter irrevogável e inegociável dos juízos de Deus, expressos anteriormente em capítulo 10, versículos 5 até 34. Filisteus e Moabe. Estes vizinhos de Judá também seriam destruídos, mas os seus poucos sobreviventes encontrariam refúgio em Sião. Capítulo 14, versículo 32. Também o capítulo 16, do versículo 1 até o 4. Aqui também há dificuldade de se precisar a qual contexto a palavra se referia. O que sabemos pelos relatos da Bíblia é que os filisteus sempre foram inimigos dos judeus, enquanto Moabe e Judá se relacionaram alternadamente entre períodos de convivências pacífica, como na história de Ruth e de guerra. Não fica claro o motivo de Isaías apresentar um oráculo tão extenso a seu respeito. Damasco e Efraim. Samaria foi destruída pelos assírios, depois de sitiada por 3 anos, e os israelitas do norte foram deportados para os rincões do Império da Síria, segundo Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6. Essa é uma profecia que se cumpriu durante a vida de Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Capítulo 14, versículo 12 e 15. Este pequeno trecho, inserido nas condenações à Babilônia, tem sido entendido como um significado maior, ao qual convém atentar. Estes versículos 12 até o 15 do capítulo 14 parecem ser demais para descrever o rei da Babilônia, e talvez remetam ao próprio Satanás e sua rebeldia contra Deus no deserto, no desejo de ser semelhante ao Altíssimo. O fato é que a Babilônia e soberba se confundem. De Babel, Gênesis capítulo 11, versículo 4. Ao Apocalipse 14, 8 e capítulo 17 e 18. E é isto que precisa ser considerado. Para tomar uma atitude, abaterei a soberba dos cruéis. Capítulo 13, versículo 11. Soberba significa orgulho excessivo ou altivez desenfreada. É um termo forte e pouco utilizado na Bíblia. Isaías os empregou apenas contra os cruéis, contra Moabe, 16, versículo 6. Em algumas versões, contra a Babilônia. Ela é a irmã mais robusta da arrogância, a família a qual também pertence a vaidade, o orgulho, a prepotência, a presunção, a autossuficiência, a basófia. A família é grande. Se é necessário cuidar da arrogância, mas devemos vigiar o resto dessa família e, sobretudo, não devemos usar os mesmos procedimentos quando somos atingidos e prejudicados por tais atitudes ou quando vemos muitos ao nosso redor as utilizando corretamente. A ira de Deus à luz do Novo Testamento. Nós estudamos dos profetas, devemos manter em mente que conhecemos o Evangelho de Jesus, que nos trouxe a boa nova do perdão incondicionalmente dos nossos pecados e do nosso livramento do juízo de Deus. Não estamos sujeitos às condenações anunciadas pelo profeta, mas assim como naqueles tempos de Deus, a tudo acompanhava, media e intervia para corrigir. Ele continua a fazer o mesmo hoje. Deseja de nós fidelidade, obediência e submissão.
e quando na sua soberania julgar necessário, intervém para corrigir. Intervém para corrigir. Essa é a ação de Deus em toda a terra. Então, lição número 3, a soberania do reino de Deus. A gente vê aí quanto Deus é soberano, conhecedor de todos, principalmente do seu povo, mas também conhece os inimigos do povo de Deus. Conhece e luta a favor e contra também, lógico. Deus luta contra os inimigos do seu povo, mas a gente vê que em muitas das vezes a soberania e o poder de Deus utilizava os inimigos a favor do seu povo. Todos nós estamos aí, estamos estudando a palavra dele, palavra de Deus, e cabe nós, em submissão e humildade, compreender perfeitamente vontade soberana de Deus em toda a terra. Deus abençoe você e toda a sua família. Todos que te cercam também sejam ricamente abençoados por Deus. Terminar aqui com mais uma oração e você se sinta edificado com a palavra de Deus. Deus, nós acabamos de ler a tua palavra, o estudo da sua soberania, como o Senhor vê, enxerga e age. Nós conhecemos mais um pouquinho nessa lição. Seja feita a tua vontade na minha vida, na vida dos meus irmãos, daquele que ouve essa ministração, seja pelo YouTube, seja nos canais de internet. No nome de Cristo Jesus, que todos nós compreendemos perfeitamente que nós podemos errar, mas o Senhor pode nos levantar. E levantando-nos, nós devemos se submeter à sua única vontade para conosco. No nome de Cristo Jesus, que a edificação desse domingo não fique somente nesse domingo, mas se estenda por toda a nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar assistindo estes e outros vídeos no canal da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos, aí no YouTube. Obrigado.